Olá, seja muito bem-vinda ao Manual do Emagrecimento Sem Dietas, um passo a passo descomplicado, simples, prático e com atividades para você emagrecer de uma vez por todas e sem restrições, sem sofrimento. Sim, isso é possível, parece loucura, mas não é, e eu vou te explicar direitinho. Vem comigo. Vou compartilhar com você aqui alguns materiais, alguns slides para guiar a gente de forma mais, assertiva no nosso processo. E antes da gente começar realmente o conteúdo, eu só quero falar um pouquinho sobre mim, me apresentar para você, caso você ainda não me conheça, né? Meu nome é Ariane Damasceno, eu sou nutricionista há 11 anos, sou apaixonada pelo emagrecimento feminino e estou aqui para te ajudar a fazer as pazes com a comida, com o seu corpo, com comer emocional, a comer sem culpa, a ter uma alimentação leve, prazerosa, um emagrecimento feliz e estou aqui à sua disposição para te ajudar. Então, eu estou lá nas redes sociais como NutriAriane, tanto no Instagram quanto no Facebook. Caso você não me siga, queira acompanhar meu dia a dia, queira acompanhar mais conteúdos como esse, é só ficar coladinha comigo lá nas redes sociais. Então, vamos logo direto ao ponto, né? Como emagrecer de uma vez por todas? E eu gostaria, para a gente começar, que você refletisse nessas perguntas, não é? Quantas dietas que você já fez na sua vida? Quantas? Você consegue contar? Foi uma, foi duas, foi três? Você já perdeu as contas na quantidade de dietas que você já fez? Quantas vezes você passou fome? Quantas vezes você ficou com fome? Você foi dormir com fome porque você pensava que esse era o único jeito de você emagrecer, né? Quantas pessoas, gente, não se perdem nesse caminho, né? Quantas e quantas mulheres. E é por isso que eu estou aqui, para resgatar essas mulheres, para mostrar que existe um caminho alternativo, para mostrar que existe um caminho sem terrorismo, né? Que é possível você sair de uma vez por todas do efeito sanfona. Então, muitas mulheres acabam emagrecendo por um curto período de tempo e engordando tudo novamente. Infelizmente, né, as pessoas elas têm dedicado muito da sua vida às dietas. Isso não é de hoje, né? Isso vem de muito tempo. E tem sofrido, né? Quantas de vocês já chegaram aqui achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito, eu vou ficar assim mesmo, né? Por quê? Porque de tanto tentar, você já se sente desacreditada, você já acha que o problema está com você. E eu quero te dizer que não está com você, tá? Então, gente, as pessoas, elas não emagrecem definitivamente. Você só ainda não conseguiu emagrecer porque dieta não funciona. Simples assim, né? Eu vou te explicar melhor por que dieta não funciona, né? Você aprendeu durante toda a sua vida que esse era o único jeito, né? Você aprendeu, eu engordei, então o único jeito é eu restringir a comida. O único jeito é eu deixar de comer as coisas que eu gosto, né? E, na verdade, você está dando um tiro no seu pé. Porque quanto mais você passa fome para emagrecer, né? Por exemplo, mais o teu corpo ele entra num sistema de alerta. Mais o nosso corpo ele fica vendo aquilo como perigoso, né? Ele vê aquilo como algo muito, é uma ameaça muito grande para o corpo quando você fica sem comer, quando você faz restrições alimentares, né? Então, o nosso corpo ele não tem noção que você quer emagrecer, né? Ele pensa que ele está passando uma necessidade muito grande. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar mecanismos para continuar tendo acesso às energias, para continuar tendo acesso aos nutrientes que você suprimiu deles, né? E aí, esses mecanismos que ele faz são dois, basicamente, né? Ele faz com que você comece a pensar mais em comida. O nosso corpo faz isso. Quando você faz essas dietas restritivas, e principalmente em tipos de comidas, né, de carboidratos, de alimentos energéticos. Por quê? Porque principalmente, né, nessa modinha toda que surgiu, o que mais se suprime, né, da alimentação são os alimentos energéticos. Por isso que quando você suprime eles, você vai sentir mais vontade deles, porque o seu corpo vai te mandar esses sinais, né? Então, os carboidratos. E o segundo ponto
é o aumento, né, do seu gasto calórico realmente. Ele vai fazer com que você sinta mais fome. Então, ele vai te fazer pensar mais, ele vai vai fazer com que você deseje mais doces, vai fazer com que você deseje mais carboidratos, vai fazer você pensar mais em comida, vai fazer você ter mais fome, né? E aí você vai ficar com aquela fome maluca, né? Então, é por isso que acontece, né? De você não aguentar por muito tempo a dieta, porque o corpo ele cria esses mecanismos. Além disso, quando você corta tudo que você gosta, o que vai acontecer? Você não vai aguentar por muito tempo isso, né? Não tem como, é surreal. Os nossos desejos, nossas vontades são maiores do que, né? Vai chegar um momento que você não vai aguentar. E aí você joga tudo pro alto. Então, o mecanismo da dieta, ele te faz, né? Ele te leva ao erro, ele te induz ao erro, né? Ao exagero, na verdade. Ele te induz ao exagero e aí você acaba, né, exagerando. Então, esse primeiro ponto é muito importante, a gente entender que dieta não funciona. Se dieta funcionasse, uma só dieta bastaria na sua vida. Você faria aquela dieta, acabou a dieta, emagreceu, pronto, acabou. Nunca mais eu vou engordar. Mas não é assim que acontece, né? Então, a dieta, ela te leva, ela te induz aos exageros. Quanto mais dieta você faz, mais você piora a tua relação com a comida. Mais você se distancia das conexões com o teu corpo. Mais você piora a tua autoestima. Então, o primeiro ponto da gente entender aqui é vencer essa mentalidade da dieta. Tu precisa abrir a tua mente, tu precisa ter clareza de que esse não é o caminho. Se tu continuar com a mentalidade de que tu precisa te restringir, tu vai continuar dando tiro no teu pé, certo? Então, o primeiro ponto é esse, entender que dieta não funciona, que quanto mais você faz dieta, você vai viver no ciclo do fracasso das dietas, que é o que eu vou mostrar para você agora, né? Então, o que acontece? Quando você faz a dieta, gente, você se desconecta das tuas reais necessidades, da tua fome, da tua saciedade, da tua sede, do que tu realmente precisa. E quanto mais tu te distancia dessas tuas necessidades, menos tu escuta o teu corpo, menos tu escuta o que tu realmente precisa, certo? Então, esse é o primeiro ponto que acontece. O terceiro ponto é que o metabolismo, como eu falei, ele vai diminuir, né, em defesa do corpo. Né, como defesa do corpo, ele vai poupar energia. Então, ele poupa energia ali, aumenta a tua fome. Por quê? Porque ele está sentindo ameaçado. Tu está restringindo ele. Então, ele tem que segurar o máximo que ele tem ali tudo, né? Para que ele quer ter o que ele tinha antes. Né? Ele não quer passar por isso, por essa ameaça que tu está fazendo com ele. E aí, em seguida, quando ele diminui o teu metabolismo, o que vai acontecer? Aquele emagrecimento que tu teve no início, ele vai parar. Por quê? Porque o corpo entendeu o que está acontecendo. Ele falou, para tudo. Quem manda aqui sou eu. E aí, o que ele vai fazer? Você vai começar a voltar a engordar. Porque em conjunto com isso, tu vai começando a ter exageros, tu vai começando a chutar o balde, tu vai começando, né, a furar muito a tua dieta, porque tu não aguenta mais, né? E aí, em conjunto com isso, com o teu metabolismo ter diminuído, aí rapidamente tu ganha peso. Então, duas coisas vão acontecer. O metabolismo vai diminuir e tu vai ter os maiores erros aí que vão acontecer, né? Os maiores furos, e aí vai juntar com o metabolismo lento, vai engordar muito mais. Por isso que as pessoas engordam o dobro. Por quê? Porque o metabolismo diminui. Por que o metabolismo diminui? Porque o corpo tem que poupar energia, né? E aí, nesse contexto todo, o que vai acontecer com a tua autoestima? Vai por água abaixo, né? Tu vai te sentir péssima, tu vai achar que tu não consegue, que tu é descontrolada, que tu nunca vai conseguir emagrecer, que tu não tem força de vontade, que aí que tu tem que procurar uma outra dieta porque essa dieta não funcionou, né? Então, vai piorar cada vez mais o teu quadro e tu vai ficar te mantendo nesse ciclo de fracasso porque tu vai fazer uma outra dieta, tu vai fazer um outro jejum, né? Tu vai fazer um detox e aí tu vai só piorando isso, né? Mas com toda certeza tu fazia por falta de conhecimento. Agora tu tá tendo conhecimento. E conhecimento faz o quê com as pessoas? Conhecimento liberta. Então, pega esse conteúdo,
pega isso, né, tudo, e aplica, vai para a prática, que a gente vai ter toda a parte prática, né, até o final. E aí, o que tu vai fazer? Depois, tu vais voltar para me contar os resultados incríveis que tu vais ter, ok? Combinado? Então, combinado. Vou ficar no aguardo da mensagem de vocês me contando. Bom, então você topa, você aceita sair de uma vez por todas desse ciclo de fracassos de dietas, sair dessa loucura e começar o teu processo hoje de emagrecimento sem dietas. Tu aceita dar esse start. O manual do emagrecimento sem dietas, ele é isso. Ele é o start, ele é o sprint. Sabe o sprint? Quando a pessoa ela dá aquela largada na corrida e ela dá o sprint, ela pega um boom de velocidade. Então, tu vai dar esse sprint e vai na tua jornada de emagrecimento sem dietas e finalmente tu vai emagrecer de uma vez por todas. E muitas outras coisas maravilhosas vão acontecer. Então, o que é que você vai precisar ter em mente que tu vai precisar começar a trabalhar a partir de hoje para te sair desse ciclo de fracasso das dietas? Primeiro, aceitar que o problema não está na comida. A autoaceitação é um ponto de virada, é um ponto-chave e entender que ela não tem culpa, que ela é só a pontinha do iceberg e que ela não tem culpa de nada. Então, tu tens que entender isso. Tu tens que aceitar, né, parar e refletir sobre a tua história, os motivos os reais motivos que te fizeram engordar, que não foram a comida, com toda certeza a comida só segurou muitas barras para você. E que barras foi essa? Foram essas? Quais os sentimentos que estavam por detrás dessas barras? Quais foram as situações que você viveu? Ah, tá, foram essas aqui. Então, esse é um momento crucial que eu tenho que me perdoar, que eu tenho que aceitar a minha história, aceitar o que aconteceu comigo e entender, a culpa não é da comida e a culpa também não é minha. Você tem que se perdoar. Se você se encontra nessa situação de se culpar muito por ter engordado, de se arrepender muito, né? De repente falar assim, nossa, mas eu não percebi. Como é que eu não percebi? Como é que eu não agi antes? Por que eu não fiz algo antes? Você tem que ressignificar esse ponto. Você tem que sair desse limbo da culpa, se perdoar, aceita a tua história, aceita tudo que aconteceu contigo e falar, eu não sou gorda, eu estou. É uma fase da minha vida. Eu não tinha conhecimento que eu usei a comida lá atrás como válvula de escape, que eu usei a comida, né, para suprir aqueles problemas. Agora eu tenho clareza, tá? Entendi, agora eu tenho noção. E aí esse processo de autoconhecimento é muito importante da tua história, você fazer nesse primeiro passo, né? Ok, entendi. Então, agora eu me perdoo, eu não tive culpa, eu perdoo a comida também, né? Eu agradeço a comida por ter segurado todas essas barras, mas agora a gente vai partir para uma nova fase na minha vida, ok? Então, aceitar isso é muito importante, é o primeiro passo. Segundo passo, entender que a responsabilidade pela tua nutrição, pela qualidade do que você come, é totalmente sua. E que ela deve estar baseada no autocuidado. Quando você for fazer as suas escolhas a partir de hoje alimentares, você vai fazer baseadas no autocuidado. Você vai olhar para a comida e vai dizer, isso aqui vai fazer carinho ao meu corpo? Isso aqui vai expressar amor por mim mesma? Eu vou estar me amando quando eu escolher isso aqui? E não significa, gente, que você comeu o que você gosta, você não vai estar se amando. Você vai estar se amando. Quando você for comer aquilo que você gosta, o seu pudim, o seu brigadeiro, né, com presença, porque você escolheu mesmo, e não porque você está usando aquilo como válvula de escape, e não porque você está comendo aquilo com exagero, aquilo também é autocuidado. Você saber colocar limites, você saber ter prazer verdadeiro na sua alimentação e não supervalorizar esse prazer, né? Então, a responsabilidade pelo seu autocuidado é sua. Não está no cardápio, não está no profissional, não está em ninguém. Está nas suas escolhas. E a partir de hoje você vai fazer escolhas baseadas no amor por você, no autocuidado por você. Se você de repente se esqueceu, né? Agora você vai trabalhar esse autocuidado.
O terceiro passo é o gerenciamento das emoções. É você observar as suas emoções, entender quais são as emoções que são mais desconfortáveis para você, que de repente te levam para usar a comida como válvula de escape, dar nome para as emoções, aprender a lidar com as suas emoções. E o primeiro passo é essa observação. E o último passo é a mentalidade forte. Você tem que começar a trabalhar pensamentos positivos em relação ao teu processo de emagrecimento. Se tu não acreditar que tu vai emagrecer, realmente tu não vai emagrecer. Tu tem que acreditar que tu vai conseguir. Então, toda vez que surgir um pensamento negativo, um pensamento sabotador, você vai trabalhar para ressignificar esse pensamento, ok? Então, esses são os passos principais para você sair do ciclo do fracasso com as dietas. Bom, agora a gente vai falar dos pilares do emagrecimento sem dietas. A gente vai quebrar aqui muitos paradigmas para você parar, vencer aí muitos mitos e começar a agir com a tua alimentação do jeito certo, né? Primeiro ponto, gente, não conte calorias. Não adianta, gente, calorias não são importantes, não são tão importantes assim. O mais importante é como você combina os alimentos e o índice glicêmico da refeição, a carga glicêmica da refeição. Mas esses são termos técnicos que você também não precisa saber. Eu vou te ensinar aqui sobre um pouco sobre alimentação, vou te ensinar como combinar os alimentos e definitivamente você não precisa saber disso, tá? Isso não vai interferir em nada. O importante é a tua relação com a comida, ok? Então, contar calorias, esse negócio agora surgiu, né? Tá super aí na modinha na internet, fazer em aplicativos e tudo mais, ficar contando calorias e tudo, calcular tudo que come, né, gente? Fala sério, isso daí não vai adiantar nada para você, tá bom? O importante é você seguir os passos seguintes. Então, esqueça essa questão de calorias aí, tá bom? Outro ponto importante, gente, o nosso foco no emagrecimento sem dietas, o foco genuíno, verdadeiro, deve ser a real mudança de hábitos. Então, como devem ser os seus hábitos novos? Como devem ser os hábitos de uma pessoa que quer emagrecer, né? Então, é importante que você entenda isso, né? Que para você emagrecer de forma feliz, de forma saudável, você tem que trabalhar coisas que você vai manter para o resto da sua vida. E essas coisas que você vai manter são os novos hábitos que você vai adquirir, ou alguns hábitos que você já adquiriu e que você vai manter, que você vai reforçar, certo? Dessa forma, você não vai sofrer nesse processo, tá? Por quê? Porque você vai estar trabalhando em hábitos, ok? Terceiro ponto, terceiro pilar, comida de verdade. A maior parte da tua alimentação, com responsabilidade, ela tem que vir de comida de verdade, gente. O que é comida de verdade? Legume, verdura, fruta, cereais, tá? Então, é isso que é importante. Leite, iogurte, tá? Então, o mais natural possível. A gente vai falar mais ainda. Então, você tem que saber a base da minha alimentação. Acima de 80% do que eu como tem que vir de comida natural. O menos processado que eu encontrar. É isso? Sim, simples assim, tá? Bom, então, outro ponto, gente, que é um pilar desse processo é o planejamento alimentar. Você aprender a planejar as suas refeições, tá? É importante você saber escolher os alimentos, saber a quantidade, né, que o teu corpo precisa, que é baseado na forma intuitiva, certo? Então, o teu corpo sabe a quantidade que você precisa. Para isso, você vai se conectar com o natural do teu corpo, que é o quê? A sua fome, a sua sede e a sua saciedade. Sim, a sua sede tem impacto total na sua fome e na sua saciedade, tá? Então, é isso que vai determinar a quantidade ideal. Você conseguir respeitar a tua fome e você conseguir perceber a sua saciedade, tá? Então, o que eu quero sugerir aqui para vocês nesse manual, que vai ajudar muito na questão dessa escolha dos alimentos, né, em você aprender sobre alimentação sem ser baseado em terrorismo, sem baseado em neura, né? O que eu te recomendo é você buscar o Guia Alimentar da População Brasileira, ok? Pois ele classifica lá todos os alimentos, tem muitos exemplos de refeições, e é dessa forma que você tem que seguir.
tá? Então, você tem que saber 3 conceitos simples sobre alimentos, tá? Que tem os alimentos in natura, né? Que são os naturais, que não passaram por nenhum processamento ainda, né? E tem os alimentos minimamente processados, ok? Esses são o que a gente tem que dar preferência. Esses que a gente tem que consumir a maior parte do tempo, tá bom? São os grãos, né? São as raízes, os tubérculos, as carnes, o leite, tá? Então, esses alimentos que a gente tem que consumir sempre, tá? Os naturais e os minimamente processados. Os processados, gente, são os alimentos que são fabricados e que podem ter um pouquinho de adição de sal, né? Ou algum outro aditivo, ou açúcar, tá? Então, pode ser algum legume em conserva, fruta, queijo, pão, certo? Que a gente tem que consumir em menor frequência, que a gente tem que fazer o rodízio com outros alimentos, né? E tem também o último grupo, os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados, eles são fabricados em diversas etapas, eles passam por muitas fases de processamento, né? E tem muitos ingredientes, eles vão ter mais de 3 ingredientes ali, certo? Esses a gente tem que evitar ao máximo, tá bom? Então, aqueles salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, refrigerantes, biscoitos recheados, né? Tem que ser alimentos realmente muito, muito, muito esporadicamente que a gente vai consumir, porque eles têm um valor nutricional muito pobre, né? Então, a gente vai evitar ao máximo que a gente conseguir esses ultraprocessados, porque eles têm uma quantidade de conservantes, de açúcar, de sódio muito elevada, tá, gente? Então, aqui a gente tem exemplos para vocês verem, né? Alimentos in natura, olha, o milho, o peixe, o abacaxi. Aí os alimentos processados, eles já vêm, né? Já são os enlatados, já são empacotados. E os ultraprocessados também, mais empacotados ainda, com mais ainda aditivos ali. Então, um hábito muito importante, crucial, gente, é o comer devagar. O momento da refeição. Como é que tu vai perceber a tua saciedade? Como é que tu vai perceber a quantidade que funciona para ti se tu comer rápido? Se tu comer olhando o celular? Se tu comer com um monte de distração? Então, um dos desafios que eu coloco aqui para você no manual é você comer sem distrações. Você prestar atenção na comida. Você prestar atenção se aquela quantidade está se saciando, está te saciando, se é mais, se é menos comida, né? Você saborear os alimentos, você mastigar devagar, né? Então, isso é extremamente importante. Parece algo bem simples, né? Parece algo muito clichê de se falar, mas faz um diferencial gigantesco, porque é através desse hábito do comer devagar que você vai conseguir perceber a tua saciedade, tá? Outro ponto importante nesse processo, gente, respeite as suas preferências. Não faça restrição. Toda restrição gera compulsão. Toda restrição um dia vai gerar exagero alimentar, tá, gente? Quanto mais você se priva, mais vontade você vai ter de comer aquilo que está proibido, tá? Então, dentro de uma alimentação equilibrada, a gente não tem alimentos proibidos. Não tem aqui lista de permitidos e lista de proibidos. Alimentos bons, alimentos ruins. Alimentos vilões, alimentos heróis. Não tem, gente, tá? Não tem, não existe isso, ok? Então, a gente tem que saber incluir aquilo que a gente gosta dentro do nosso planejamento alimentar, né? Para que você não se sinta mais na tal da dieta, para que você não se sinta restringida e para que você aprenda a lidar, né? Se você não se permitir, você não vai aprender a lidar com aqueles alimentos que você exagerava. Outro ponto, né, que eu falei, já adiantei um pouquinho, que é a organização e o planejamento alimentar, certo? É importante que você se organize, que você saiba dos seus horários, que você consiga organizar a tua alimentação de acordo com a tua rotina, com as tuas refeições. Isso vai influenciar muito, tá, gente? Esse é um ponto realmente crucial do sucesso do teu emagrecimento. É você parar e escrever, e aqui eu vou te dar uma sugestão de como fazer isso, de como fazer esse planejamento na prática, tá bom? O supermercado, né, gente? É muito importante você ter 1, 2 dias na semana para você ir ao supermercado, ao hortifruti, né?
fazer as compras necessárias aí para seguir o planejamento que você vai ter feito anteriormente, né? Para que você possa, nesse dia, organizar a tua alimentação, certo? É importante criar esse hábito de fazer a reposição, porque se você começar só a fazer isso só nos primeiros dias e depois você ficar, né, deixa levar e não repõe as coisas e não faz e não vai fazer a lista de novo, não faz o planejamento toda semana, né, vendo o que tem, o que falta, você vai acabar sendo mais uma coisa temporária. Então, hábito, gente, é aquilo que assim, não deu para fazer hoje. Hoje deu tudo errado. Tá, mas amanhã eu vou recomeçar. Hábito é isso. Tudo vai acontecer de errado no início, mas tu vai insistir, 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 até que uma hora vai funcionar, até que uma hora vai dar certo. Isso é hábito. E principalmente colocando metas realistas, né? Colocando coisas, fazendo aquilo que está no seu alcance, dando o seu melhor com aquilo que você tem. Porque se você for querer fazer algo que não tem nada a ver com a tua realidade, extremamente perfeito, tu vai te frustrar. Então, a gente tem que fazer sempre essas compras, tá? A gente tem que criar esse hábito aí de ver o que tem na geladeira, de fazer o planejamento da alimentação. Tem que parar para fazer isso, né? Sempre aí com um hábito na vida. Para sempre você vai precisar estar cuidando da tua alimentação, tá no comando, né? Você tem que estar no comando. Um ponto importante, gente, também é você aprender a lidar, né, com os momentos especiais que vão sempre ter na sua vida, certo? Então, ser seletiva nesses momentos que tiver fartura de comida, né, confraternizações, dias especiais, fartura de comida, que você, se de repente você tinha um comportamento de exagerar, de dizer que isso te atrapalhava, o que você vai fazer agora? Você vai ser uma pessoa mais seletiva nesses momentos especiais, nesses momentos de fartura, né? No que diz respeito a escolher aquilo que realmente você gosta, né? E aproveitar e degustar daquilo, né? Não ser influenciada pelo ambiente, não se deixar levar porque tá todo mundo comendo, não se deixar levar pela festa em si e esquecer, né? E comer em exagero. Em todos os momentos, você sempre tem que estar presente para a tua sociedade. Você sempre tem que estar presente para a sua fome. Eu escuto muito das pessoas nos acompanhamentos falando assim, eu comi só porque estava todo mundo comendo, estava todo mundo ali. Então, toda hora eu vi alguém, ou então no trabalho, né? Eu vi alguém no meu trabalho toda hora indo comer um biscoito, e aí eu via também, né? De forma automática. Então, a gente tem que ser seletivo. Se tu vai comer uma torta, que seja aquela torta maravilhosa que tu gosta, que seja aquele pudim maravilhoso, sabe? Tu tem que ser criteriosa nas tuas escolhas. Não desperdiça, né, esse momento de comer algo que tu gosta com qualquer coisa. Entendeu? Se é para comer um brigadeiro, se é para comer uma coisa gostosa, não come o fit, pelo amor de Deus, come o verdadeiro e degusta e aproveita, mas não fica toda hora procurando, entendeu? Então, essa questão da seletividade, do critério para comer aquilo que você gosta, é importante para você se permitir, para isso te dar liberdade de escolha, tá? Agora vamos falar sobre a combinação dos alimentos, sobre os nutrientes, né? O que tu precisa saber para te combinar as tuas refeições que vai te ajudar no teu processo de emagrecimento sem dietas? Tu precisa tentar incluir no teu planejamento alimentar os 3 grandes grupos de alimentos que vão te dar saciedade, que vão te nutrir, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Precisa conseguir saber combinar esses 3 grupos nas refeições para que tu tenha equilíbrio e esse equilíbrio te traga saciedade, prazer, nutrição, certo? Então, uma alimentação verdadeiramente saudável, né, é a que tem esses 3 grupos de alimentos na maior parte do tempo. É claro que vai ter refeições que não vai ter os 3, mas nas grandes refeições, principalmente no almoço, tu vai te esforçar para fazer isso, né? Outro ponto importante, gente, crucial, que parece besteira, mas que as pessoas acabam subestimando muito, é a água. Se tu não bebe água, tu atrapalha toda a percepção da tua fome. Tu confunde, né, fome, tu confunde a sede com fome, tu faz confusão se tu não bebe água.
Então, com certeza, tu já escutou a importância de beber água, mas tu pode ser uma pessoa que ainda tem dificuldade com isso, né? Que ainda não conseguiu incorporar esse hábito, que parece tão simples, mas que muitas pessoas têm muita dificuldade sim, né? Então, a água ela tem funções importantíssimas aí para o teu processo, né? E que vai te ajudar muito na tua perda de peso, tá bom? Então, bebam água, bebam muita água, tá? Respeitem os sinais de sede de vocês, que isso vai ajudar de forma fantástica aí no processo, principalmente de perceber a fome fisiológica. E vamos falar também da atividade física como um hábito, né? Muitas pessoas também têm dificuldade com isso, né? Os exercícios, eles são fundamentais para a nossa saúde, são importantes também para o processo de emagrecimento. É claro que é possível emagrecer sem atividade física, mas pensando no autocuidado, pensando nessa saúde, é importante que você busque uma atividade física que te dê prazer, uma atividade física que você tenha afinidade, que você tenha relação com ela, né? Então, a perda de peso, gente, ela somente com a mudança alimentar, ela é completamente possível. Mas a inclusão de exercícios, claro, vai te ajudar também muito nesse processo, tá bom? Então, busque uma atividade física que te dê prazer, tá? Não pense que é só academia, não pense, só emagrece se for para academia. Se eu for fazer exercício, vão me julgar, vão isso, vão aquilo. Vença os sabotadores que talvez você possa ter em relação à atividade física e comece pensando no seu autocuidado, comece com pequenas coisas, né? E vá aprimorando ao longo do tempo, certo? Outro ponto crucial, pilar, né? Outro pilar aí do emagrecimento sem dietas é você aprender sobre a tua fome emocional e a tua fome fisiológica, certo? E o primeiro passo é a observação. Você tem que se observar, sair do teu automático e começar a observar a tua fome emocional. Quais são as emoções, por que tu exageras, né? E começar a trabalhar, começar a respeitar os sinais físicos, perceber quais são os teus sinais físicos. A fome fisiológica, ela não é igual para todo mundo. Ela não é igual todo dia. Tem dia que você vai sentir mais fome, tem dia que você vai sentir menos fome. E tudo vai depender da tua conexão com o teu corpo. Então, tu tem que te conectar com o teu corpo, te conectar com teus sentimentos, te conectar com teus pensamentos, te conectar com os sinais físicos que o teu corpo manda de fome, né? E no momento de fome fisiológica, aí tu vai, né, usar dessa responsabilidade da nutrição e vai te cuidar e vai te nutrir com muito amor e carinho. E na fome emocional, tu vai fazer esse aprendizado, né? Se o comer emocional é um problema muito grande para ti, se tu usa muito a comida como válvula de escape para emoções que são desconfortáveis para ti, tu vai ter uma trajetória maior para te trabalhar, mais profunda para te trabalhar, sim. Porém, saiba que é um resultado efetivo. Se você deixa de trabalhar o teu comer emocional, você sempre vai voltar a engordar, porque essa é a real raiz do problema, certo? Então, esse aqui é um ponto crucial aí, você começar, né, a fazer essa diferenciação aí e começar a observar aí como que isso funciona para ti realmente, né? E uma observação importante fazer é que o comer emocional, ele nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai precisar usar a comida como fator emocional, mas não vai ser desequilibrado, não vai ser com exageros, tá bom? Só para vocês ficarem em paz, porque às vezes isso acaba se tornando uma nova regra, né? Eu vejo pessoas utilizando isso como uma nova regra, sendo que isso é intuitivo do nosso corpo. Sendo que você vai ter momentos que você vai usar a comida como emoção, mas vai ser coisas muito pontuais quando você tiver chegado no teu resultado. Então, o comer emocional, ele não desaparece da nossa vida. Ele nunca vai desaparecer. Quando a gente nasce, o nosso primeiro contato da vida é com comer emocional. Como é que a pessoa quer quebrar isso? Quer quebrar esse laço? Não, tu só tem que lidar bem com o teu comer emocional. Tu só tem que lidar em paz com ele. Só tem que lidar com equilíbrio, né? Porque senão vai virar mais uma regra, né? Que tu vai ficar perturbada em dizer, caramba, eu não consigo respeitar minha fome física. Caramba, porque eu tenho que comer só com fome física. Tu não é um robô? Tu não é um robô para começar com comando, entendeu? Então a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma que não se torne mais um terrorismo e sim algo que te traga paz e que te traga realmente uma boa relação com a comida e o teu processo de emagrecimento seja leve, seja feliz,
né? Então, vamos falar agora da parte prática da alimentação, né? Como que você vai combinar os alimentos para você fazer os seus cardápios alimentares, tá? Ariane, quais são opções de café da manhã que eu posso fazer? Bom, sempre a bebida, né? Ou café, ou chá, né? Com leite. Em relação a adoçar, eu prefiro que adoce, eu sugiro, né, que adoce com açúcar, com pouco açúcar, né? Uma quantidade pequena de açúcar que desperte o seu paladar natural, né? Pode incluir uma fruta, tanto in natura quanto em suco, shake, vitamina, né? Quando eu falo shake, é shake ou vitamina, né? Ou batida de fruta. Não sei como é que é aí na tua região. Batida de fruta é a fruta batida, por exemplo, abacate, mamão, batido com leite, gelo e água. Só, né? Isso é batida, isso é vitamina, isso é shake. Quando eu falo shake, eu tô falando disso. Eu não tô falando daquela outra coisa lá, que eu não vou citar nomes aqui, né? Nossa aula que nem vale a pena. Então, e o prato principal. Então, a gente tem a bebida, a gente tem a fruta ou a vitamina e o prato principal do teu café da manhã, que vai ser ou ovos, ou queijo, ou iogurte natural, ou bolo, ou mingau, ou frango desfiado, ou patê de atum. Faltou eu colocar aqui, mas eu vou colocar lá no... Vocês vão receber aqui o e-book, né, o PDF, com tudo isso que eu tô falando aqui. Gente, nessa aula você vai receber detalhado, tudo muito detalhado, escrito, por escrito no manual, tá? Então, você vai receber, onde você vai poder imprimir e reler tudo isso. Então, essa aula, na verdade, é um resumão do manual, é uma explicação, né, do manual para vocês. Então, o prato principal vão ser esses e o acompanhamento é o carboidrato. O carboidrato, ele vem como acompanhamento, caso você não tenha consumido o bolo ou o mingau. Se tu consumir o bolo ou o mingau, aí tu não precisa colocar mais um carboidrato, não precisa, né? A não ser que tu queira colocar uma pequena quantidade aí, tá? Então, se tu consumir o ovo, ou o frango desfiado, ou o patê de atum, ou o iogurte natural, tu pode comer mais a aveia, ou a tapioca, ou o cuscuz, ou a batata doce, ou a macaxeira, ou até mesmo o pão como acompanhamento, tá? Então, o carboidrato como acompanhamento no café da manhã, ele entra se você não for consumir nem o bolo, ou ele só entra se você não for comer nem bolo nem mingau, ok? Nem bolo nem mingau. Aí se for o ovo, se for o frango desfiado, se for o queijo, se for o iogurte natural, aí o carboidrato entra, entenderam? Então só no caso do bolo e do mingau que o carboidrato se torna opcional. Por quê? Porque já vai ter carboidrato no bolo, porque já vai ter aveia no mingau, entenderam? Então é isso. Aí no lanche da manhã, caso tu sinta fome, é importante dizer que todas essas refeições são opcionais, tu não é obrigada a seguir essa sequência de refeição nenhuma. Tu sempre vai comer de acordo com a tua fome física, né? Tu vai tentar na maior parte do tempo. Aí caso tu sinta fome no meio da manhã, tu toma teu café da manhã muito cedo. Geralmente quem faz um café da manhã completo, por volta de 8 horas, não vai ter fome no meio da manhã. Não vai ter, geralmente. Só se você faz um café da manhã muito cedo. Aí você faz sentir fome no meio da manhã e aí você come uma fruta mais uma gordura saudável. Pode ser castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, né? Ou sementes, chia, linhaça, semente de girassol, né? Para acompanhar essa fruta. Mas também não é obrigado ter a gordura junto com a fruta. Pode ser só a fruta também, tá? Tranquilamente pode ser só a fruta. E no almoço, gente, é esse equilíbrio dos grupos alimentares que eu estava falando para vocês, né? Igual a gente tem aqui nesse círculo aqui, né? Que aí tu vai ter, primeiro, 50% do teu prato de legumes, que não é obrigatório ser folha. Eu até prefiro, se você não gosta, né? Que seja realmente, que tenha, se tiver folha, mas que tenha mais legumes, né? Cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu, repolho, couve, né? A própria couve-manteiga. Então, 50% de legumes, né? Saiu um texto aqui que não foi só um erro aqui de português, tá? Aí, 25% do prato, você vai, um quarto, né, ali do prato, vai ser o carboidrato,
o arroz, o feijão, ou o macarrão, ou a polenta, ou a batata, ou a macaxeira, e 25% a proteína. Qualquer tipo de carne, de ovo, de frango, de peixe, tá? E você pode também aqui nessa salada acrescentar um tipo de fruta se você gosta, certo? Então, esse aqui é o prato, a grande refeição, né, do dia, que se você gosta no jantar de comer comida mesmo, né, você pode repetir isso daqui de acordo com o tamanho da sua fome no jantar. A quantidade de comida, gente, sempre você vai mensurar de forma intuitiva pelo tamanho da tua fome, tá? Então, eu tô com uma fome na nota 7, tu vai dar uma nota para tua fome. Então, a quantidade que eu sei que mais ou menos vai me saciar é essa daqui, dentro dessa combinação. E aí tu vai passando a comer dessa forma, sem precisar ficar te prendendo a quantidades, a pesar a comida, nada disso, tá bom? Aí no lanche da tarde, tu sentiu fome, lá pelas 4, 5 horas, 6 horas da tarde, pode ser também. E aí tu vai tomar um café, ou suco, ou chá, mais o acompanhamento, que pode ser um bolo, uma crepioca, um omelete, um sanduíche, uma vitamina, um pão de queijo, uma torta de liquidificador, né? Aí tem várias opções legais que podem ser para vocês aí como lanche, tá? E no jantar, pode ser legumes, pode ser a mesma coisa do almoço, né? A mesma estrutura do almoço, ou parecida com o lanche da tarde, ou parecido, por exemplo, tu faz teu almoço mais tarde, vamos dizer assim, um exemplo. Aí o teu jantar vai ser lá pelas 7, 8 horas. Aí tu pode, tu não lanchou de tarde, aí tu vai e pode ser o lanche da tarde, pode ser o café, uma coisa parecida com o café da manhã também, tranquilamente, se tu não gosta, né, de comer comida assim desse jeito igual do almoço à noite, tá? Ou se não é acessível para ti também, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o grande segredo do emagrecimento sem dietas. Aonde é que vem o resultado mesmo do emagrecimento sem dieta, gente? Aqui, ó. No pensamento, né? Tu tens que começar a trabalhar teus pensamentos, observar teus pensamentos, os teus pensamentos sabotadores, os teus pensamentos em relação aos teus problemas da tua vida, né? As tuas emoções. O grande segredo está aqui, gente, na transformação da tua mentalidade, né? Numa mentalidade forte, numa mentalidade positiva, em acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar que você vai conseguir, acreditar que você é capaz, todas vocês são capazes de emagrecer, né? Então, esse acreditar, essa mentalidade, ela é extremamente importante para o teu processo de emagrecimento. Lá no manual eu explico mais, né, num texto sobre isso, tá? E agora, gente, eu vou falar para vocês sobre o mapa do emagrecimento. O mapa que eu fiz para vocês, né? Um caminho que vocês vão preencher, que vocês vão traçar. E esse mapa, gente, são atividades. Atividades que eu vou propor aqui para você começar a fazer hoje, agora, depois dessa aula, né? Que vão te direcionar, que vão dar o start no teu processo de emagrecimento sem dietas, que vão te dar clareza que você precisa para você largar de uma vez por todas as dietas, o imediatismo, né? As fórmulas mágicas e realmente fazer mudança de hábitos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, gente, é formatar o teu objetivo. É ter clareza do teu objetivo. Então tu vai definir com clareza o teu objetivo de emagrecimento, não baseado em padrões, não baseado no que os outros querem, mas baseado no que você quer, no que você vai se sentir bem, no que é real para você, para sua idade, para esse momento da sua vida, tá? Então você vai definir com clareza o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é o prazo para você atingir a sua meta, por que isso é tão importante para mim? Se eu não atingir o meu objetivo, como que eu vou me sentir? Quando eu atingir, quando eu chegar lá, como que eu vou me sentir? No final desse ano, como é que eu quero estar? E aí, no final, você vai colocar 3 atitudes verdadeiramente eficazes, verdadeiramente realistas, que você vai ter a partir de agora em direção ao teu objetivo, tá? Todas essas ferramentas, todas essas atividades do mapa, gente, você tem que escrever. Então, eu recomendo muito que você imprima o manual. O manual, ele não tá nesse formato aqui deitado, tá? Ele tá no formato de um livro mesmo, ok? Então, você vai imprimir o manual
E aí você vai poder preencher todas essas ferramentas, tá? Próxima atividade. Você vai escrever as suas atitudes para emagrecer. Você vai organizar as ações que você vai ter no seu dia a dia, tá? Para conseguir emagrecer fazendo essa reeducação alimentar. Você vai definir essas atitudes, né? Que quem quer emagrecer tem. Quais são as atitudes que quem quer emagrecer tem, né? E quais são as atitudes que tem que ser se você quiser engordar, se você quiser continuar do jeito que você tá, que eu tenho certeza que você não quer. Só que você tem que ter clareza do que você não tem mais que fazer, do que você tem que mudar, do que você está fazendo errado, que você tem que mudar, né? Então você vai escrever quais atitudes que eu tenho que ter se eu quero continuar dando certo, se eu quero que continue dando certo. Quais são as atitudes que eu tenho que ter no meu dia a dia que vão me levar nessa rota do emagrecimento para o meu objetivo final, que vão me manter na direção certa? E quais são as atitudes que eu tenho que ter se eu quero que dê errado? Quais são as coisas que você fez que deram errado? Quais são as coisas que você tem feito que você tem que mudar, né? Então você tem que ter clareza também do que você não tem que fazer, ok? Então você vai escrever aqui essas duas coisas, tá? O que você tem que fazer, o que você não tem mais que fazer. Aí aqui, gente, você vai fazer o seguinte: você vai traçar as suas soluções, né? Você vai refletir quais são as suas 3 maiores dificuldades. Quais são os 3 maiores problemas que te atrapalham no processo de emagrecimento? Aí você vai escrever a dificuldade 1, a 2 e a 3. Ah, eu tenho dificuldade com a atividade física, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções e eu tenho muita dificuldade em comer devagar. Um exemplo, tá? Exemplos. Aí você vai escrever qual é a solução 1 e a solução 2 para a dificuldade 1. Qual é a solução 1? Então, para cada dificuldade, você vai dar 2 soluções. Para as suas 3 maiores dificuldades, para cada uma delas, você vai dar 2 soluções, ok? E vai escrever aqui nesse quadro. E aqui, gente, é uma sugestão para você organizar suas refeições, para você planejar as suas refeições, tá? Então, eu expliquei para você que é preciso você comer comida de verdade. Eu falei bastante para você da importância de você manter uma alimentação organizada, de você planejar suas refeições. Então, você vai usar esses quadros para você planejar. E o que você vai fazer? Você vai ter que seguir todo dia um cardápio? Eu acho que isso não funciona. Então, eu não vou fazer essa sugestão para ti. A minha sugestão para ti é o seguinte: tu vai pensar assim, tá, café da manhã. O que eu gosto? O que eu posso fazer no meu café da manhã? Aí você vai escolher 3 opções. É importante, gente, variar a alimentação. Então, você vai escolher 3 opções, 3 variações de refeições para o teu café da manhã. E vai fazer a lista das compras e vai ter essas 3 opções. Aí, o dia que você abrir a geladeira, o dia de manhã que você quiser comer tal coisa que faz parte, né, dessas opções, você vai fazendo, né? E vai modulando isso daí. Então, você vai fazer 3 opções de café da manhã, 3 opções de almoço, 3 opções de jantar e 3 opções de lanche. Simples assim. E depois você vai fazer a lista de compras e pronto. E vai, né, comprar e vai deixar organizado, tá? Então, gente, para nós terminarmos aqui a nossa aula, para a gente finalizar, eu gostaria muito que você também fizesse essa atividade para fortalecer o seu aprendizado de hoje, né? Agora é o momento de você refletir sobre tudo que a gente conversou, tudo que a gente aprendeu nessa nossa jornada aqui, nesse nosso manual, né? Então, você vai refletir o que eu descobri ou o que você aprendeu sobre você ao assistir o Manual do Emagrecimento Sem Dietas. O que você vai ganhar se você realizar o que eu te propus? Como que a tua vida, que o teu corpo vão ser impactados? O que isso vai trazer de bom para a tua saúde, para a tua produtividade, para as tuas emoções, para os teus relacionamentos, né? O que você vai poder sentir caso você não realize? E o quanto você está prometido, o que eu estou comprometida a realizar daqui para frente? O que você está comprometida a realizar daqui para frente, né? Por você. Então, nós finalizamos por aqui o Manual do Emagrecimento Sem Dietas.
Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Espero muito que você tenha gostado. Me dê o feedback, se você tem meu WhatsApp, lá no direct do Instagram, do quanto isso te ajudou, dos seus resultados, do quanto isso fez diferença para você, quais foram as sacadas, os insights, qual ficha que caiu para você dessa aula. Então, é um mapa, gente, o manual do emagrecimento, ele é simplesmente esse start para você sair, para você abrir a sua mente, sair desse mundo das dietas e mergulhar no teu processo de emagrecimento do jeito certo. Eu espero muito te ajudar. Eu fiz isso aqui com muito carinho, com muito amor, para te ajudar de verdade. E eu espero muito que tenha atingido esse objetivo. Um beijão para você e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.